Filosofia e Catolicidade, Pílulas de Sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, iniciaremos a leitura de um texto publicado originalmente no site ou no blog Vitis Vera, do professor Matteo D'Amico, um pesquisador e professor italiano, e parte desse texto foi traduzida e publicada pela Verbum Fidelis há um tempo atrás. Nós leremos o texto completo, presente no blog do professor Matteo D'Amico, em vários episódios. Ele dividiu o tema em duas partes, o Império de Mammon 1, o Império de Mamona 1 e o Império de Mamona 2. Mesmo o Império de Mammon 1, nós dividiremos em vários episódios de 10, 15 minutos, para não cansar o ouvinte. Este primeiro artigo foi publicado originalmente em 9 de abril de 2025 no site do professor Matteo D'Amico. O Império de Mammon, ou o Império do Dinheiro. História secreta da City de Londres. Vitis Vera, 9 de abril de 2025. A City de Londres, ao contrário da crença popular, não faz parte do território do Estado inglês, mas é uma entidade jurídica separada, um microestado com uma milha quadrada, dentro do qual se concentram quase 500 grandes bancos internacionais, sob o controle e a direção informal do Grupo Rothschild. A Inglaterra, os Estados Unidos, os estados e impérios dos últimos 3 séculos, com seus momentos de expansão e seus colapsos repentinos, foram instrumentos das finanças internacionais que encontraram seu ponto de máxima concentração de poder na City. Guerras, revoluções coloridas, crises econômicas, comerciais e financeiras, quebras da Bolsa de Valores, a manipulação de populações por meio de novas ideologias ou modas e a indústria do entretenimento. Todos têm protagonistas na linha de frente, pessoas ou estados, que parecem desempenhar o papel principal, mas por trás dos quais muitas vezes se esconde a mão invisível da City. Em particular, quase todos os bancos centrais do mundo são controlados não pelos seus respectivos estados, mas por bancos privados controlados em última instância pelos banqueiros da City, em especial pelos Rothschild. O artigo que apresentamos lança luz sobre alguns aspectos interessantes deste misterioso e fatídico bairro londrino. A City, ou The Square Mile, refere-se à City of London Corporation. Juntamente com Wall Street, a City forma o eixo central do sistema plutocrático que controla a maior parte do mundo e que atualmente está absorvendo os poucos estados restantes que não controla, através das táticas consagradas da plutocracia, revoluções supostamente em nome do povo, entre aspas. Como a City está localizada na Inglaterra e é frequentemente confundida com a antiga capital, Londres, tem havido muita confusão sobre a natureza do sistema plutocrático que está parcialmente sediado na City. Assim, muito se tem dito, até mesmo por pessoas bem informadas, sobre o Império Britânico e até mesmo a Coroa Britânica serem intrinsecamente parte desta oligarquia internacional. Isso demonstra uma incompreensão da natureza do capital internacional, que não deve lealdade inabalável a nenhum sistema de governo, chefe de Estado, religião, ética, nação, etnia ou cultura. Qualquer lealdade desse tipo é condicional. O que é The City? A City of London Corporation é descrita em seus comunicados promocionais como, aspas, o principal centro financeiro do mundo, fecha aspas, e como, abre aspas, o coração financeiro e comercial da Grã-Bretanha, a Square Mile, fecha aspas. A City de Londres é o centro dos mercados financeiros globais. É uma concentração única de conhecimento especializado e capital internacional, com um sistema jurídico e regulatório de apoio, uma infraestrutura avançada de comunicações e tecnologia da informação e uma concentração incomparável de serviços profissionais. Desde o fim do Império Britânico, desgastado por 2 guerras mundiais desfavoráveis,
Wall Street tem sido comumente identificada como a capital financeira internacional. Novamente, isso se deve à crença equivocada de que os interesses imperiais britânicos eram sinônimos de plutocracia internacional. E, como a Grã-Bretanha não é mais uma potência mundial, Londres está subordinada a Nova York. No entanto, a City of London Corporation não é sinônimo da Grã-Bretanha, nem de interesses britânicos, exceto quando estes coincidem com os interesses das finanças internacionais. É por isso que, embora o Império Britânico tenha desaparecido há mais de meio século, a City permanece, nas palavras de seus promotores, aspas, no centro dos mercados financeiros globais, fecha aspas. Assim, enquanto a Grã-Bretanha e a Commonwealth têm um chefe de Estado simbólico na figura do monarca, o chefe de Estado análogo da City tem precedência sobre o soberano britânico. O Lord Mayor da Corporação da City de Londres, aspas, não é o prefeito de Londres, Grande Londres, fecha aspas, nem é um prefeito no sentido estrito do termo. Ele assume a posição de chefe de Estado, não simplesmente de um distrito ou condado. Este Lord Mayor é eleito para um mandato de 1 ano e atua como um embaixador global para instituições financeiras internacionais localizadas na City, sendo, aspas, tratado no exterior como um ministro de Estado, fecha aspas. Ele reside na suntuosa Mansion House, um edifício de 250 anos. Durante visitas de Estado, o monarca britânico aguarda no portão da City para pedir permissão para entrar e recebe a espada da City das mãos do Lord Mayor. Essa tradição foi transmitida por mais de 400 anos e a cerimônia agora ocorre em importantes ocasiões de Estado, durante as quais a rainha para em Temple Bar para pedir permissão para entrar na City de Londres e recebe a espada do Lord Mayor como sinal de lealdade. Independentemente de como se racionalize a cerimônia como um aparente sinal de lealdade da City ao monarca britânico, é o monarca quem se encontra em posição subordinada ao solicitar permissão para entrar e esperar uma afirmação simbólica de lealdade da City em cada ocasião. Finanças internacionais. É preciso ter em mente que finanças internacionais significa exatamente isso, internacional. Não holandesa, alemã, britânica ou americana. Banqueiros judeus podem ser leais ao judaísmo ou a Israel, e os huguenotes franceses que foram para Londres tinham uma identidade religiosa. Mas as finanças internacionais não estão vinculadas aos estados em que se encontram. O sistema financeiro moderno não se originou na Grã-Bretanha, nem mesmo no Ocidente. Ezra Pound, o famoso poeta que também foi um ferrenho opositor da usura e defensor da reforma bancária do crédito social, traçou as premissas do sistema financeiro usurário moderno até os, aspas, empréstimos de sementes de milho à Babilônia no 3º milênio a.C., fecha aspas. Essa referência, segundo a nota 7, está em América, Roosevelt e as Causas da Guerra Atual, Londres, Peter Russell, 1951. Continuando a leitura, como observado acima, as finanças internacionais podem mudar seu foco global conforme as demandas do comércio ditam. Quanto à mudança no poder monetário na Inglaterra, isso pode ser rastreado até a Guerra Civil Inglesa e até mesmo a Reforma Protestante, onde Cromwell teve papel significativo. Thomas Cromwell, secretário de Estado, que representava a comunidade mercantil, em contraste com os interesses fundiários tradicionais, instou Henrique VIII a suprimir as ordens religiosas em 1533. Brooks Adams afirma em sua obra-prima histórica, A Lei da Civilização e da Decadência, que, aspas, em 1533, a posição de Henrique era desesperadora. Ele entrava em conflito não apenas com o Papa e o Imperador, mas com tudo o que restava da antiga sociedade feudal e tudo o que sobreviveu da era imaginativa em decadência. Nada podia resistir a essa combinação, exceto o crescente poder do capital centralizado. E Henrique, portanto, teve que se tornar o porta-voz dos homens que davam expressão a essa força. Ele precisava de dinheiro e dinheiro em abundância, e Cromwell assumiu uma ditadura prática porque era o mais indicado para fornecê-lo. Adams detalha como a era de Henrique VIII e a Reforma
marcaram o início do sistema capitalista especulativo. Além disso, os proprietários de terras do século XVI eram um tipo bastante distinto da antiga nobreza feudal. Como classe, eram dotados de instintos econômicos, não marciais, e prosperavam na competição. Fecha aspas. A expansão do comércio na esteira da era das grandes navegações e a formação da Companhia Britânica das Índias Orientais em 1600, 5 anos após a Companhia Holandesa das Índias Orientais, foram sintomas dessa tendência histórica, que já havia sido iniciada pela Reforma Protestante. Os interesses mercantis sentiam-se limitados pela monarquia e outro Cromwell, Oliver, surgiu, assim como seu tetravô Thomas, para mudar radicalmente a Inglaterra em prol do lucro. O Império Britânico estava se expandindo para a Ásia e a pirataria estava gerando fortunas. No entanto, à medida que a City enriquecia, incomodava-se com a lentidão da aristocracia, que, tímida e pacífica, a dificultava, fechando os canais que permitiam o acesso às propriedades estrangeiras. E justamente quando os pequenos proprietários rurais estavam exasperados com o aumento dos aluguéis, Londres começou a arder com aquela energia que, uma vez liberada, estava destinada a subjugar uma porção tão grande do mundo. Talvez não seja exagero dizer que, mesmo desde a organização da Companhia das Índias Orientais, o interesse mercantil controlava a Inglaterra. Não que pudesse governar sozinho naquela época, não teve poder para fazê-lo por quase 100 anos depois. Mas, após 1600, seu peso inclinava a balança para qualquer lado que pendesse. Macaulay observou com razão que, não fosse a hostilidade da City, Carlos I jamais teria sido derrotado e que, sem o auxílio da City, Carlos II dificilmente teria sido restaurado. A partir de meados do século XVI, o capital acumulou-se e, homens adaptados para serem seus instrumentos, cresceram e se tornaram a classe dominante. Fecha aspas. Adams afirma sobre a época, em 1688, quando o ímpeto da Inglaterra aumentou repentinamente, a mudança foi equivalente à conquista da ilha por uma nova raça. Fecha aspas. Londres tornou-se o centro dessa aquisição expansionista global, uma nova Roma, onde a riqueza mundial foi depositada. Esses tesouros, as economias de milhões de seres humanos durante séculos, os ingleses se apoderaram deles e os levaram para Londres, assim como os romanos haviam levado os despojos da Grécia e do Ponto para a Itália. Ninguém poderia estimar o valor do tesouro, mas deve ter sido de muitos milhões de libras, uma soma enorme em proporção à quantidade de metais preciosos que os europeus possuíam então. Essas citações, desde a nota 8, são atribuídas, até a nota 15, são atribuídas a Adams Brooks, A Lei da Civilização, Londres, Macmillan, 1896, página 230. O que Adams chama de regime mercantil governou a Inglaterra de 1688 a 1815. A riqueza que acumularam, argumenta Adams, tornou-se a principal fonte de poder e estava nas mãos de uma nova geração de comerciantes, os banqueiros. Mesmo autor citado. Com o advento dos banqueiros, ocorreu uma profunda mudança na civilização, pois começou a contração, fecha aspas. O valor do dinheiro, diferentemente da preocupação mercantil com o valor das mercadorias, passou a ser a preocupação dos banqueiros. No final do século XVIII, abre aspas, os grandes tesouros de Londres, fecha aspas, passaram para as mãos dos banqueiros, sendo o exemplo mais notório os Rothschild. É aqui que surge uma dicotomia entre o antigo comerciante, incluindo os aventureiros mercantis, como Robert Clive na Índia e Cecil Rhodes, e, por outro lado, os banqueiros mercantis personificados pelos Rothschild. É aqui que os dois são frequentemente confundidos como formando uma elite de poder comum. O Dr. Carroll Quigley descreveu o caráter das finanças internacionais e a mudança de seu centro para a City da seguinte maneira, aspas, financeiramente, a Inglaterra havia descoberto o segredo do crédito. Economicamente, a Inglaterra havia embarcado na Revolução Industrial. Fecha aspas. Citações das notas 18 e 19, que acabou de ser pronunciada, são de Carroll Quigley, da Universidade de Harvard e da Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown, um acadêmico de considerável reputação, até escrever algumas dezenas de páginas sobre a natureza conspiratória das finanças internacionais
embora sob uma perspectiva benevolente, em sua obra-prima com mais de 1.300 páginas, intitulada Tragédia e Esperança, 1966. Continuando a leitura, aqui discernimos imediatamente uma dicotomia operando dentro da política de poder britânica, a das finanças usurárias, cosmopolitas e parasitárias, e a da engenhosidade do inglês e de Scott como inventor e empreendedor, como criador. Foi essa criatividade e inventividade, aliadas à coragem do exército britânico e à dedicação do administrador britânico, que foram colocadas a serviço das finanças parasitárias sob a proteção da bandeira britânica e da coroa. Esses dois fatores em ação, um cosmopolita e outro britânico, são frequentemente confundidos como se fossem a mesma coisa. Quigley continua, aspas, o crédito era conhecido pelos italianos e holandeses muito antes de se tornarem um dos instrumentos da supremacia mundial inglesa. No entanto, a fundação do Banco da Inglaterra por William Paterson e seus amigos em 1694 é uma das grandes datas da história mundial, fecha aspas. Quigley explicou de forma muito mais sucinta do que os economistas que a base do sistema de financiamento por dívida é o, aspas, sistema bancário de reservas fracionárias, fecha aspas. Esse método surgiu da constatação do ourives de que não precisavam manter em seus cofres reservas de ouro equivalentes à quantidade de certificados em papel que emitiam representando o valor do ouro. Como era improvável que houvesse uma corrida aos cofres por parte dos depositantes para exigir a devolução de seus depósitos de ouro, o ourives podia emitir certificados em papel com valor muito superior à quantidade de ouro fisicamente presente em seus cofres. O sistema bancário de reservas fracionárias continua sendo o método de financiamento internacional, embora não mais com a necessidade de reservas de ouro. Em particular, deve-se ter em mente que a base do sistema é a usura, onde se cobram juros pelo empréstimo desse crédito fictício. Não só o capital deve ser reembolsado em riqueza real, trabalho produtivo ou criatividade, como também devem ser acrescidos os juros. Quigley observa que, aspas, na prática, essa criação de títulos de dívida em papel em quantidade superior às reservas disponíveis significa que os banqueiros estavam criando dinheiro do nada, fecha aspas. Segundo Quigley, William Paterson, após obter a carta régia para o Banco da Inglaterra em 1694, observou, aspas, o banco se beneficia dos juros sobre todo o dinheiro que cria do nada, fecha aspas. O centro de gravidade dos banqueiros mercantis era Amsterdã. A República das Províncias Unidas, que incluía a Holanda, havia concedido desde o início aos judeus, como catalisadores do nascente livre comércio internacional, igual proteção. Segundo o Dr. Stanley Chapman, professor de História Econômica da Universidade de Nottingham, a comunidade judaica sefardita de Amsterdã tornou-se hábil em emprestar dinheiro a governos estrangeiros. A nota 24 indica que é uma citação de Stanley Chapman à Ascensão da Banca Mercantil Turim, Einaudi, 2006, página 2. Encerramos, neste momento, a leitura do texto, neste episódio, do artigo do professor Mateu D'Amico, O Império de Mammon, ou, em tradução livre, O Império do Dinheiro. E no episódio seguinte, continuaremos a leitura dessa primeira parte de O Império de Mammon.